Você é alguém que tem dificuldade para fazer braço? Não sabe como se comporta, como que afeta o movimento do braço, a altura, a estrutura, o músculo do personagem, por exemplo, o braço do Goku, você não pode fazer igual o braço de Naruto, porque o Goku é muito mais forte, questão de músculos, do que o Naruto. Então isso afeta muito como que você vai desenhar o braço. Você consegue ver essas diferenças? Se não, esse vídeo é pra você. Assiste o vídeo até o final que eu vou te ensinar como fazer qualquer braço, tanto de Naruto quanto de Goku. Você já está cansado de tentar fazer os personagens preferidos e não conseguir? Então, eu tenho a solução para o seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso você vai aprender do zero como desenhar e colorir igual um profissional como nunca imaginou, mesmo sem ter nascido sem nenhum tipo de dom. Link na descrição abaixo, um preço super acessível. Garanta logo a sua vaga. E aí galera, começando mais um vídeo no canal, quem tá falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos aprender a fazer braços, tá? Nesse vídeo eu vou ensinar como que você vai fazer eles, como se eles comportam, anatomia, tudo mais, movimento, perspectiva, tudo que eu tenho para falar sobre braços eu vou falar nesse vídeo aqui, tá bom? Primeiramente, o que nós temos que aprender sobre o braço. Como eu mesmo disse logo no começo do vídeo, o braço do Goku, ele é diferente do Naruto, porque o Goku é um personagem muito mais musculoso que o Naruto. Isso é uma coisa que vocês têm que entender antes de fazer o braço, antes de desenhar os braços. O quão musculoso é aquele personagem. Então se você vai fazer um personagem de Jojo, o braço ele não é igual, o braço ele tem uma musculatura mais, ele vai ter mais traços. Agora se você for fazer um personagem de Hunter x Hunter, fazer um personagem de One Piece, o Luffy, quando começou o anime, ele era muito diferente, o braço dele era inteiramente reto, não tinha curva, não tinha a musculatura. O braço ele era realmente quase um graveto, ele era só reto. E isso não quer dizer que tá errado, tá bom? Isso quer dizer que o personagem é assim. Então vocês têm que identificar. Se vocês forem desenhar o Luffy lá nos primeiros episódios, lá na época, sabe, que ele conheceu o Zoro, que o Zoro também era magrelo. Lá, se você for fazer aquela versão do Luffy, você não pode fazer um Luffy musculoso, você não pode fazer um Luffy com um braço grande, com os músculos do braço marcados, você não pode fazer isso, de maneira nenhuma. Mas agora, se você for fazer um desenho de personagem do Luffy atualmente, aí já muda a figura. Hoje o Luffy tá muito mais musculoso que ele era. Hoje o Luffy ele tem um formato no músculo, ele tem mais volume, ele tá bem diferente. Então se você for desenhar o personagem do Luffy hoje você tem sim que aplicar mais músculos nele. Como o Zoro você tem hoje que aplicar bem mais músculos que naquela época. Então uma coisa muito importante para vocês entenderem quando você for desenhar um braço: o quão musculoso é o personagem. É um personagem muito musculoso, vocês entendem que vocês têm que fazer um braço diferente do que um personagem bem magrelo, tá? Quando vocês forem fazer um personagem magrelo, geralmente é só duas linhas retas, não tem problema nenhum. O esboço de qualquer braço, tá? Basicamente é um palito. É um palito. Realmente sabe, o famoso desenho palitinho? Esse é o esboço do braço. Não tem outra coisa. É um palito que quando chegar no cotovelo vocês vão fazer um círculo e depois vocês vão fazer outro palito até chegar na mão, tá bom? É muito simples. Esse é um esboço de um braço. Por quê? Esse palito vai mostrar a direção do braço, que isso aí também é outra coisa. A direção do braço, o círculo vai mostrar a ligação dele, que é o cotovelo, que é geralmente onde ele muda de posição, ele muda de direção. E aí o outro palito é para mostrar o antebraço, né? O restante do braço, tá? O que é muito importante sobre a musculatura, vou terminar nisso para falar depois da direção.
A musculatura, quando vocês forem fazer um personagem mais musculoso, ele vai ter geralmente mais formação do músculo, então o músculo dele vai estar um pouco mais quadrado, em alguns casos, como Dragon Ball, que a musculatura é um pouco mais quadrada, ou em outros casos ele vai estar como se fosse um círculo, como se fosse uma bola, que é para mostrar o volume do braço, tá bom? Então não vai ser só aquela linha reta como se fosse um personagem magrelo, ele vai ter um formato realmente, tá? Ele vai ter um formato mais arredondado para dar essa impressão de mais musculoso. Então, personagens mais musculosos costumam ter um músculo mais redondo, personagens mais magrelos costumam ter um músculo mais reto, tá bom? Só sobre para vocês entenderem essa diferença do personagem, tá? Quanto mais musculoso, geralmente mais redondo é o músculo. Como, por exemplo, os personagens de Baki, né? O personagem de Baki, eles têm um músculo muito redondinho. Tá. Finalizado esse ponto para vocês identificarem como que é um personagem magrelo com um personagem musculoso, como isso muda o braço. Agora sobre a parte da direção, tá? A direção, a inclinação do seu braço muda muita coisa sobre como você vai desenhar ele. Por quê? Quanto mais perto seu braço ficar, quanto mais perto seu antebraço ficar, fazendo essa curva como o Zoro mesmo faz, maior ele vai ter que ficar, porque você está dobrando ele. Isso é anatomia dos músculos. Como você pode fazer agora mesmo, se você for botar o seu braço no seu peito, por exemplo, você vai ver que você vai contrair o seu bíceps. Assim vai ficar mais musculoso o seu braço. Então, isso também serve para o outro lado. Quanto mais reto você desenhar um personagem, menor o braço dele vai ficar, porque você está esticando toda a musculatura. Então, isso também é uma coisa importante, uma coisa que afeta. Não só afeta a musculatura do personagem, mas sim como tá a inclinação do braço afeta no seu formato. Quando o personagem está com o braço mais comprimido, mais junto, ele costuma ter um braço ainda mais volumoso e aquela questão do redondo. Quando ele está mais reto, ele costuma ter traços mais retos, tá? Entendido esse ponto, para vocês têm que saber realmente que isso é muito importante. Vocês veem a musculatura do braço, porque geralmente no anime o braço é uma parte de destaque no seu desenho, tá? Geralmente você vai estar fazendo um movimento, você vai estar fazendo um poder, tá fazendo um ataque, e isso é muito importante para vocês saberem, tá? Vocês saber como que a musculatura vai afetar. Se o personagem é musculoso, como que vai ficar o formato, quanto a curva que ele tá fazendo, tá bom? Isso é o personagem mostrando o braço. Mas agora se você fala assim, tá, mas e se for numa roupa? Se for o desenho, se eu estiver fazendo o desenho do personagem com uma roupa, uma camiseta, como que fica? Olha, geralmente ele apaga muito desses traços, então ele apaga muito do redondo, ele apaga muito do quadrado. Usando essa imagem do Goku mesmo como exemplo, o que você consegue ver? O Goku é um personagem bem musculoso, você vê que o braço dele tem muito traço, então o braço dele tem um formato um pouco mais redondo, ele tá com uma divisão ali no bíceps, ele tá com uma divisão no antebraço, ele tá com um risco no meio do braço. Ele tá com bastante detalhe no seu braço, porque aquilo ali é para simbolizar os músculos do Goku, tá? Se você for pegar um personagem magrelo, ele não vai ter isso, ele vai ser só um braço reto sem nada ali, tá bom? Então você vê que o Goku, ele naturalmente é um personagem musculoso. Agora eu vou botar na tela uma imagem dele de camiseta, que eu queria deixar um adendo que ou coisa difícil de achar. Eu revirei a internet para achar o Goku de camiseta. achei o Goku com manga nos braços, credo. Agora estou botando e vocês veem que depende muito da roupa. Essa roupa é uma roupa um pouco mais volumosa, então vocês veem que ela sobra, ela tem bastante dobra. Se fosse uma roupa mais fina, o braço do Goku ia ficar mais fino. Então não tem muito do que eu falar sobre, e quando vou fazer um braço com roupa, porque depende muito da roupa. Vai ter roupas mais folgadas que vocês vão fazer muitas dobras, né? Ao invés de você fazer traços para mostrar a musculatura, vocês vão fazer traços para mostrar dobras. Mas o princípio é o mesmo, se o braço estiver cruzado, vocês vão ver que ele vai ficar um pouco mais largo, tá?
Mas se tiver mais estendido, vocês veem que ele vai ficar um pouco mais fino. Mas depende muito da roupa, depende muito do estilo da camiseta, depende muito do que é, né? Depende muito disso. Então não tem muito que eu falar sobre isso, tá? Mas basicamente segue os mesmos princípios. Só que tem algumas diferenças que vocês têm que identificar como que a roupa está se comportando. Uma ventania também muda bastante. Então não tem muito que eu entrar sobre esse assunto. Agora falando um pouco do desenho do Zoro, né? Que eu já falei dos braços, já falei mais do Goku nesse desenho do que do próprio Zoro, que é o personagem que a gente está desenhando. Mas falando um pouco dele, você analisando o desenho, você vai conseguir ver uma coisa muito importante, que é o... Antes de continuar esse vídeo, gostaria de pedir que se você está curtindo esse conteúdo, está gostando, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com um amigo. Para você isso é poucos segundos, mas isso me ajuda muito, tá? Me ajuda muito a estar trazendo os outros tutoriais, como esse que eu estou trazendo aqui de braço, mas já trouxe de rosto, já trouxe de pintura. Tem vários vídeos ensinando você a fazer pintura, tá bom? Só entrar na playlist de tutoriais de desenhos que eu boto geralmente no final, né, no card do vídeo, tá? Vou botar nesse vídeo também, que aí na playlist tem várias dicas de esboço, pintura, tudo mais, tá bom? Que é realmente para te ajudar. Então, se eu puder contar com a tua inscrição, eu agradeço muito, tá bom? Mas agora, vamos voltar para o vídeo sobre esse ponto que é bem importante que eu tava falando. Movimento do braço e como isso afeta. Por exemplo, esse braço direito do Zoro, você vê que é um braço que está comprimido, né? Ele está junto, ele está meio que fazendo essa contração, que ele está segurando a espada e ele está na frente do seu peito. Então isso meio que aproxima o braço do Zoro mais perto do que eu. E aí nós já entramos na parte da perspectiva, que é o que? Quanto mais perto algo tiver de você, maior fica. Eu já falei isso em outros vídeos, mas resumindo tudo, nossa visão ela capta o tamanho com muito a ver com a distância. Então quando você está na rua e vê um carro de longe, o carro parece pequeno, mas quando você se aproxima, você vê que o carro é maior que você. Isso é a mesma coisa no desenho. Você vê que o braço do Zoro é impossível esse braço da direita tá atrás do Zoro. Por quê? Ele tá claramente juntando, claramente assim, apertando o braço na frente do peito dele. E a gente tá vendo ele de frente. Então o braço está na frente do Zoro. E o que isso afeta? Que o telespectador, assim, quem tá vendo o desenho, vai olhar primeiramente o braço, assim fazendo o braço ficar ainda maior, tá? Então ele vai ter essa contração vai ficar maior e ele, por ele estar mais próximo, ele vai ficar ainda maior. Então esse braço do Zoro, ele vai ter que ser um braço muito musculoso. Eu ainda não terminei ele, né, no vídeo, mas ele vai ser um braço muito musculoso e mais musculoso do que o esquerdo. Por quê? Não é por causa da desproporção, não é porque eu errei. Não, é por causa do movimento e por causa também da proximidade. Você vê que o braço esquerdo está esticado. Então, como eu disse anteriormente, quando o braço mais junto, ele tiver mais comprimido, maior ele fica. Quanto mais esticado ele fica, menor ele fica. Então, o braço esquerdo do Zoro está esticado e está mais distante que o da direita. Então, eu não posso, de forma nenhuma, fazer os dois no mesmo tamanho, na mesma largura. Jamais, jamais mesmo. Eu tenho que fazer o braço da direita maior do que o da esquerda. Por essa questão da perspectiva do personagem, tá? Isso é uma coisa muito importante que muita gente não leva em consideração. Outro aviso que eu posso dar, eu não vou conseguir mostrar todo o drawing desenhando o Zoro, tá? Porque eu acabei perdendo a última parte. Então, por exemplo, essa espada, vocês veem que ela ficou bem torta, ela não ficou corretinha aqui nesse vídeo, mas depois eu endireito ela, tá? Depois eu arrumo ela. Aí tem outras partes que eu também arrumo, como eu já falei, quem já tá me acompanhando sabe que eu gosto de fazer essa parte do esboço, tudo mais, tudo certo, mas eu gosto de deixar algumas coisas para arrumar só na hora da line art, porque eu acho que fica melhor depois que eu passo a folha limpa, tudo mais, tudo bonitinho. Acho que fica melhor para eu observar, para eu entender, para eu ter a visão certinha. Então eu não gosto de deixar o desenho 100% direto no esboço. Muita coisa eu arrumo na line art mesmo.
tá? Esse é o estilo que eu gosto de fazer, que eu não aconselho. Se você gostar de deixar o seu esboço assim, ó, 0 bala, já perfeito, e na Line Art você só copiar, tudo bem, não tem problema nenhum. Se você se adapta assim, tudo bem. Eu não gosto, então algumas coisas eu deixei para arrumar em off, né? No caso eu perdi a gravação. Ou algumas coisas eu arrumei em off que foi na Line Art, e outras coisas que eu terminei de desenhar foi que eu perdi a gravação mesmo. Peço desculpas por esse erro, mas vou ficar devendo, tá bom? Então vocês não vão ter a última partezinha. Vocês vão ver que eu vou começar a desenhar a espada ali e vai cortar o vídeo e nunca mais, e vocês vão ficar perdidos pra sempre, tá bom? Mas essa aqui é a imagem do desenho finalizado lá com a Line Art e tudo mais, só esperando a pintura, tá bom? Peço desculpas novamente por esse erro de gravação no final, mas eu espero que tenha gostado, espero que isso tenha ajudado, dei várias dicas sobre como fazer braços, tá bom? Muita coisa importante, muita coisa que eu vejo que pouca gente fala, tá? Então, entra aí na playlist dos tutoriais de desenho, vai te ajudar bastante. Espero que tenha gostado, comenta aí se gostou. Até a próxima, tchau!